tudo bem com vocês? Neste vídeo aqui eu vou falar tudo sobre a área, que te permite ter ganhos de 6 a 15 mil na engenharia civil em curto período de tempo. Então vou estar falando aqui as frentes de serviços, os valores que são fechados nesses serviços e quanto tempo você consegue fechar esses serviços que eu vou estar mencionando aqui. Então é uma grande oportunidade aí para você. Então, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Viver de Engenharia. Então, para quem não me conhece, eu sou a engenheira Marielle e hoje eu vou falar justamente sobre esse tema que eu quase nem gosto de falar. Vou falar aqui bastante coisa, mas é justamente para que vocês tenham mais conhecimento sobre essa área que tem muita oportunidade no mercado da engenharia civil e que tem bons ganhos e que você não precisa de anos para estar faturando esses valores que eu vou estar mencionando aqui, que é de 6 a 15 mil. Então, eu vou estar aqui trazendo todas as explicações, explicar tudo certinho para vocês, como funciona, como que a gente acaba fazendo e tudo mais, certo? Bom, gente, então vamos lá. O que eu queria falar primeiro é que essa área, na verdade, ela é pouco explorada, né? Muitos não conhecem. E eu falo assim que é a minha missão, trazer aqui para que mais profissionais conheçam essa área. Porque na minha trajetória mesmo, eu vou falar aqui por mim, que eu não conhecia essa área, pelo menos também não tinha esse olhar, essa visão que eu tenho hoje, né? Mas eu acabei conhecendo essa área muito ao acaso, né? Então, eu comecei aí, na verdade, a trabalhar na engenharia civil após formada, com a parte de qualidade, com a parte aí de gestão de mão de obra. Então, eu percorri aí diversas obras pelo litoral de Santa Catarina, fazendo toda essa parte de gestão. E aí, o que aconteceu, só para vocês entenderem, né? Eu não conhecia essa área eu vi uma ou outra matéria aí que teve na faculdade a respeito, mas eu nunca imaginei também que pudesse se fazer dinheiro com essa área. E aí, meu chefe, nessa época que eu estava trabalhando aí, percorrendo as obras, pelo litoral de Santa Catarina, o meu chefe me falou assim: Marielle, eu quero que você estruture essa área dentro da empresa, eu quero te tirar das obras, quero que você faça parte disso, que você assuma o setor, porque é uma área que tem muito a crescer, que essa área é futuro na engenharia. E eu pensava assim, gente, não, mas não é possível, ele só deve estar falando assim para querer me convencer naquele momento. E eu acabei pensando daquele jeito, né? Mas o que aconteceu? Eu acabei entrando nessa área ao acaso, Porque uma pessoa me chamou para assumir e realmente essa área hoje já é pouco explorada, imagina 5 anos atrás. Então, só para vocês terem uma ideia, E aí eu entrei para essa área, gente, que essa área é engenharia civil de custos. E eu quero explicar um pouco melhor para vocês. Por quê? Porque, gente, o meu chefe lá atrás me falou um monte de coisa e eu pensava assim, não é possível, essa pessoa só está querendo me convencer. E possivelmente você esteja pensando isso, que eu estou querendo te convencer, mas é justamente porque eu vi que aquilo que meu chefe me falava naquela época fez total sentido, Hoje eu vejo dessa forma, realmente, porque é uma área muito boa de estar trabalhando, porque tem poucos profissionais que conhecem de fato e que tem aí bons ganhos, Porque justamente tem poucos profissionais. Então, eu me lembro até hoje meu chefe me falando lá atrás e eu não acreditava, achava que ele queria me convencer. E eu tenho certeza que vocês vão pensar isso talvez em primeiro momento, da mesma forma, que eu estou aqui querendo convencer vocês. E eu quero convencer mesmo, eu quero abrir os olhos, porque assim como abriram os meus olhos, eu quero aqui abrir os olhos de vocês, de muitos engenheiros, que pode ser aí uma grande oportunidade, de acabar se identificando com essa área que tem muita oportunidade. Então, por isso que eu falo para vocês aqui que é minha missão, de justamente mostrar essa área para mais engenheiros, para viver de engenharia, sendo CLT ou autônomo, E tendo ganhos ali de 6 a 15 mil, nessa área que é tão pouco explorada. Bom, gente, então assim, o que acontece? Essa área de engenharia civil de custos, eu vejo que muitos, talvez,
acham que é uma coisa e, na verdade, pode ter ali uma visão distorcida, que não é bem aquilo. Então, por isso que eu quero trazer, exemplificar aqui, trazer exemplos, as frentes de serviços, né, os valores, enfim, e deixar tudo bem claro para vocês, tá? Mas antes de eu acabar falando aqui as frentes de serviços, eu queria falar para vocês o seguinte, que essa área, ela é pouco explorada, mas toda empresa da construção civil precisa de um engenheiro civil de custos, né? Então, toda empresa da construção civil, gente, seja incorporadora, seja construtora, seja arquiteto, seja engenheiro de gestão, né? Até mesmo, né? Eu digo gestão de obras. Então, assim, todas as empresas ligadas à construção civil precisa desse profissional se ele realmente quer economizar e quer aumentar os seus lucros, né, dentro da construção civil, porque esse é o profissional indicado justamente para essas situações. Então tem várias situações que a gente pode estar trabalhando no mercado, né, porque cada empresa tem um jeito de trabalhar, mas toda empresa precisa saber dos custos, da parte do investimento, do retorno financeiro. Então eu queria trazer aqui para vocês que tem um leque muito grande. Então, por exemplo, não é só construtora ou não é só incorporadora. Na verdade, são todas as empresas que estão ligadas ao ramo da construção civil. E vocês vão entender um pouquinho melhor do porquê que são todas essas empresas, tá? Então, assim, por que são todas as empresas? Na verdade, assim, gente, a engenharia civil de custos, ela está ligada durante a vida útil inteira de um projeto. Então, desde o início, quando está tendo ali a percepção do produto, né, do que vai ser construído, já entra o engenheiro civil de custos, até a entrega das chaves lá no final para o cliente final. Então, o engenheiro civil de custos, ele pode aí estar, no caso, participando da vida útil inteira de um projeto. Então, por isso que acaba atendendo aí todas as áreas, todas as empresas, né, que a gente tem dentro da engenharia civil, da construção civil, né? Então, conforme eu falei para vocês aqui, que podem ser diversos clientes. Então, eu só queria trazer, exemplificar isso, né, para ficar um pouco mais claro para vocês. E eu vou falar aqui para vocês sobre três frentes de serviços que a gente tem dentro dessa área de engenharia civil de custos e que vocês podem estar trabalhando com essas três frentes também, né? Então, uma das primeiras frentes, né, que eu queria trazer aqui para vocês é a parte de fazer ali um estudo de viabilidade ou até mesmo um estudo preliminar de custos. Então, dependendo aí da região, tem um nome diferente, né? Às vezes você está numa região, às vezes pode ser um outro nome, né? Então, acaba se utilizando termos ali. Mas, o que é isso, né? O que é viabilidade, estudo preliminar? Então, assim, gente, quando a gente tem um terreno, quando a gente vai, no caso, estar estudando um volume de massa, né, que a gente acaba chamando, né, que é o que vai ser construído, quais são as áreas, né, que dá para ser construído naquele terreno e comercializadas, enfim, acaba-se que a gente faz um estudo preliminar de custos quando a gente não tem o projeto ainda arquitetônico de fato e quando a gente já tem o projeto, muitas vezes o layout ali, uma percepção da planta realmente como que vai ser. E aí, esse estudo preliminar, o que acontece? A gente acaba estimando um custo para aquele projeto, para aquele empreendimento que vai ser construído. E isso é muito importante para as empresas, porque, na verdade, o processo da construção civil lança-se um produto, então vai fazer o lançamento do empreendimento, né? O lançamento de uma empresa, de uma construtora, de uma incorporadora, enfim. E, na verdade, quando faz, no caso, o lançamento desses empreendimentos, é aonde vai ser lançados os apartamentos com o preço de venda desses apartamentos. Mas, para ter ali uma segurança, né? No caso, quem está por trás de tudo isso, quem está construindo, né, comercializando esses apartamentos e tudo mais, precisa ter uma ideia de quanto que vai custar cada apartamento, né? Faz sentido isso para vocês? Então, é muito importante já ter um estudo preliminar quando a gente faz um lançamento do empreendimento. Então, quando tem um lançamento, né, do empreendimento, enfim, vai
a abrir aí as vendas, né, dos apartamentos, enfim, provavelmente que já tenha sido feito ali um estudo de custos, né, daquele empreendimento, para saber mais ou menos quanto que vai custar aquele projeto, porque isso influencia no preço de venda, né, daqueles apartamentos, daquelas unidades habitacionais. Então, só para vocês entenderem a importância disso, né, essa parte do estudo de viabilidade. E essa é uma das primeiras frentes que a gente tem, porque a gente atua já no início, né, na percepção de projeto, no início ali, de fato, do desenvolvimento, né, dessa parte inicial de definições e tudo mais, certo? E aí, eu falo para vocês que esse tipo de serviço, gente, o estudo de viabilidade, não é nada complexo. É uma coisa bem simples de se fazer. E no caso, é um tipo de serviço que tem poucas horas trabalhadas ali em cima para chegar de fato, né, no resultado que precisa, que é esse custo mais preliminar, né, um custo mais iniciativo ali, né, de quanto que vai custar mais ou menos um norte, né? E é um tipo de trabalho que vocês conseguem fazer em poucas horas trabalhadas, vocês conseguem desenvolver isso, porque justamente a gente não tem tantas informações assim para coletar. A gente tem ali algumas variáveis que a gente acaba trabalhando em cima. E aí eu falo para vocês que esse tipo de serviço vocês podem estar trabalhando como renda extra. Então, como eu falei para vocês, como são poucas horas trabalhadas que vocês conseguem estar desenvolvendo isso, se você, por exemplo, trabalha das 6 não, né? Das 8 horas da manhã até as 6 da tarde, até as 18 horas, é um período que você pode estar trabalhando após, né, esse horário e focando ali em ter uma renda extra. Inclusive, eu fiz um vídeo, se eu não me engano, semana passada, que eu falo tudo sobre essa parte de estudo de viabilidade e como que vocês podem ter aí renda extra com esse tipo de serviço. Mas fica aqui comigo, quando eu terminar esse vídeo, você vai ver esse outro vídeo se você tiver interesse, tá? Não foge agora. E aí a questão é que lá eu explico tudo, mas só para vocês terem noção, né, de questões de preços, né? Quais que são os valores que a gente acaba fechando. Esses um dos últimos que eu fechei, que eu estou finalizando, né? No caso, a gente fechou no valor aí de R$ 3.500 para fazer esse tipo de serviço. Só que são R$ 3.500, gente, que vai dar ali em 24 horas trabalhadas. Então, se vocês forem parar para ver, é algo que em 24 horas vocês conseguem tirar ali algumas horas da tua semana, durante a semana, que vocês conseguem fazer esse tipo de serviço e ter uma renda ali de 3.500 a mais. Né? Então, só para vocês terem noção de termos de valores, né? Então, é um serviço que é rápido e traz ali um retorno financeiro bom já, porque você não tem tanto desempenho ali de horas trabalhadas para ter esse retorno financeiro. Então, essa é uma das frentes que a gente tem, né? Que é aí o estudo preliminar de custos. Fechou? Espero que tenha ficado claro. A outra frente que a gente tem, então, seria aí o orçamento executivo, né? Que no caso é quando se já tem todos os projetos. Então, o orçamento executivo, a gente já tem ali o projeto estrutural, projeto de instalações. Então, a gente acaba reunindo todas essas informações e a gente acaba estudando todos os projetos, né? E, enfim, faz a visita no local da obra, coleta todas as informações e a gente faz um planejamento de custos em cima desses projetos. Então, a gente faz um orçamento que é para ser utilizado durante a execução. Então, a gente faz esse tipo de orçamento, então reúne todas as informações. E também, gente, não é algo complexo. Na verdade, é leitura de projetos, né? No caso, conhecimento ali das metodologias construtivas. E essa área também é muito boa porque quando a gente acaba trabalhando, né, nessa área, acaba passando diversos projetos pela sua mão em pouco período de tempo também. Então, você acaba tendo uma evolução muito grande, né? Pensa só, imagine se fazer um orçamento por mês. Então, em um ano, são 12 obras diferentes. Então, você acaba agregando muito conhecimento, você já consegue ter, no caso, adquirir essa experiência do mercado ali. Já no primeiro ano, você já vai ter uma bagagem muito legal de serviço, né? E só para vocês entenderem também questão de valores,
né? Depois eu vou falar a questão de tempo que vocês levam, né, para ter esses faturamentos. Mas em questão de valores, eu vou falar aqui para vocês que tem pessoas que, por exemplo, que eu acabei conversando aí já, que entraram no MTCO, né? O MTCO aqui é o método trilha de custos de obras, que é o meu método, né? Que eu acabo mostrando toda essa parte técnica e como captar clientes. E que pessoas acabaram aplicando já o MTCO e viram que, gente, dá para ter ali uma renda legal vocês trabalhando com esse tipo de frente. Então, uma das pessoas aí que a gente tem o feedback, né, apenas uma delas, é que em um mês conseguiu retirar ali uma média de faturamento de R$ 7.500, né, prestando esse tipo de serviço, né, de orçamento. E detalhe, era de uma reforma. Então, só para vocês entenderem que até para reforma tem frente de serviço também. E eu comento esse caso aqui de 7.500, mas isso depende muito também do volume, do que é, né? Qual é a metragem, qual é o tipo de construção. Mas acaba variando aí mais ou menos de 6 a 15 mil, dependendo do tipo de obra. E são serviços que vocês conseguem realizar em um mês. E não somente esse caso que eu trouxe aqui de reformas, né, de 7.500, mas também eu vou falar aqui para vocês os meus cases, né? Então, eu acabo trabalhando tanto com residência, tanto com prédios verticais, quanto condomínios horizontais, que são diversas torres em longa extensão. E aí a gente acaba fechando contratos, né, com essas incorporadoras de R$ 15.000, de R$ 14.000, de R$ 16.000. Então, vai dependendo justamente da complexibilidade do projeto, do tempo que você vai estar por trás desempenhando tudo que precisa fazer de fato para entregar, né, conforme foi combinado aí com o seu cliente. Então, só para vocês entenderem, acaba variando, né, de 7.500, de 6, 7.500 a uns R$ 15.000, dependendo da tipologia de construção. E é uma frente de serviço, gente, que falta profissionais, não tem profissionais capacitados na área. Então, por isso que eu falo para vocês aqui novamente, né? O que me falaram lá atrás, eu achei que estavam me falando para me convencer. E hoje eu vejo que, na verdade, gente, não foi bem para me convencer, né? Foi, na verdade, para me alertar de uma oportunidade. E aqui que eu quero fazer com vocês é a mesma coisa, alertar dessa oportunidade que tem no mercado, tá? E aí eu vou falar para vocês uma terceira frente de serviço, que seria aí a parte de controle de custos, né? Isso já é durante a execução da obra. Então a gente falou da viabilidade, né, quando não se tem todos os projetos, o orçamento executivo quando se tem todos os projetos, e aí durante a execução a gente também faz esse estudo, né, que seria aí de controle de custos, e que é muito importante. Por quê? Porque não adianta nada a gente ter, por exemplo, um orçamento de uma obra, né? Foi feita a viabilidade, foi feito o orçamento, e chegar durante a execução e não controlar o que de fato está sendo consumido, né? Como que está sendo o desempenho da obra, se realmente está atingindo o esperado para ter aquele retorno financeiro, ou se não está. Então é aí que precisa se fazer o controle, porque se tiver que corrigir a rota durante a execução, é naquele momento exatamente durante a execução, de ter essas análises de dados para tomar a melhor decisão e corrigir essa rota para que lá no final a obra tenha sucesso em questão aí de custos e prazos, certo? Então a gente também faz essa parte de controle de custos durante a execução. E essa parte de controle de custos, você tem mais contato com a obra. Então, essa parte de viabilidade e orçamento executivo, a gente não tem aquele contato direto com a obra, porque a gente faz aquele estudo antes, né, da obra de ser ali de fato executada, né? Então, só para vocês entenderem. E a parte de controle de custos, a gente já precisa sim visitar a obra, né, para retirar todas essas informações e essas análises. Então, aí vem a diferença, né? Mas claro que, se vocês quiserem atuar somente com viabilidade, vocês podem atuar somente com viabilidade. Se vocês querem atuar somente com orçamento executivo, vocês podem atuar somente com orçamento executivo. E se vocês preferem ter aquele contato com a obra, vocês podem trabalhar
somente com essa parte de controle de obras, não tem problema nenhum. Então, são frentes de serviços que vocês podem estar atuando, né, aí como engenheiro civil de custos. E essa parte de controle, o legal de eu trazer aqui para vocês é que, assim, vamos supor aqui que você tem um volume de atividades, né, para ir lá em canteiro, fazer essas análises, coletar os dados, né, o que foi executado, quanto que foi gasto, verificar as notas fiscais, né, para tirar ali um posicionamento sobre o andamento, né, como que está sendo o desempenho de custos dessa obra. E aí, na verdade, essa parte de faturamento vai depender muito também do volume de atividades que você vai ter, né? Então, porque é diferente, por exemplo, ir numa obra onde foi executada ali somente 50 metros quadrados de alvenaria, do que, por exemplo, ir numa outra obra onde foi executado, vamos supor aqui, 5 pavimentos de estrutura mais 400 metros quadrados de alvenaria. Então, eu vou ter muito mais serviço aqui. Então, sempre cuidado com esse volume, né, que está ligado ao prazo de obra. Então, prazos de obras acabam influenciando aí nesse preço que a gente tem de controle de custos, porque quando a obra possui um prazo mais curto, mais corrido, você vai ter muito volume de atividade. Agora, pode ser que você feche a parte de controle de custos de uma residência, vamos supor aqui, que tenha aí um prazo mais estendido, né, de execução. Vamos supor aqui uma casa, até que é um caso meu, né, que uma residência de 900 metros quadrados, que aí vai ser construída em 2 anos. Então, o volume de execução ali durante todo esse período é muito mais leve, não tem aquele fluxo enorme de atividades, né, que vai levar muito tempo meu. Então, vai ser uma coisa mais tranquila. E como essa parte de controle de custos a gente acaba cobrando mensalmente, então é uma coisa aí que vocês têm que acabar se atentando, tá? Então, aqui isso foi uma dica. Mas, essa parte de controle de custos vai depender aí desse volume de atividades, mas só para vocês terem aqui como exemplo, essa parte de controle a gente acaba cobrando ali mais ou menos uma média, tá? Uns R$3.500 para fazer essa parte de controle de custos. Só que se vocês forem ver, muitas vezes a gente precisa apenas uma semana de trabalho em cima daquela obra para tirar todas essas análises, né? E ter esse faturamento de R$3.500. Então, se você, por exemplo, fechar 4 obras em um mês, né, de 3.500, já é um valor legal ali, né? Porque 3.500 vezes 4 vai dar aí 14 mil. Então, claro que você precisa ter ali, né, clientes fidelizados para levar nessa proporção. Mas só para vocês entenderem que por mais que vocês estejam começando nessa área, vocês já podem começar a ganhar esses valores e que ali, no caso, durante a execução, enfim, você vai fechando outros serviços, vai aumentando a demanda e, consequentemente, você vai aumentando o seu faturamento. Mas isso depende exclusivamente de você correr atrás desses clientes, né? De mostrar essas frentes de serviço. E eu tenho certeza que não será um problema, porque quando você faz algo bem feito, um trabalho bem feito, e quando precisa daquele tipo de trabalho no mercado, aí os clientes acabam fechando com certeza, né? Com aqueles profissionais que estão dedicados e que entregam com qualidade. Então, isso não é um problema. Eu acho que o problema maior é esse início, né? De iniciar numa área muitas vezes desconhecida. E eu falo para vocês, gente, que quanto antes vocês tomarem uma decisão de se aprofundarem em alguma área, terem esse conhecimento, melhor, né? Quanto antes vocês tomarem essa decisão, melhor, né? Do que deixar postergando, esperando as coisas acontecer. Na verdade, não é bem assim. As pessoas mais bem-sucedidas que a gente conhece, né, seja famosos ou não, são aquelas pessoas que correm atrás. Então, aqui eu tô até mostrando para vocês um caminho que vocês podem estar correndo atrás aí que não vai ter erro, né? Então, vocês podem sim ter ganhos de 6 a 15 mil na engenharia civil, sendo CLT ou autônomo. E aí eu quero falar para vocês uma coisa aqui que eu não sei se vocês perceberam, né? Que é o seguinte, eu falei para vocês que a engenharia civil de custos, ela atua na vida útil inteira de um projeto. E aí, não sei se vocês perceberam, mas um serviço leva ao outro.
Então, muitas vezes, quando se fecha um orçamento de viabilidade, você já apresenta o orçamento executivo, né? Que você trabalha com isso. Então, você pode fechar o orçamento executivo. Depois que você fecha o orçamento executivo, posteriormente, você pode fazer a proposta de fazer o controle de custos dessa obra. Então, você é a pessoa mais indicada de fazer todo esse processo, porque você já pegou aquilo do início ao fim, então você sabe o que está acontecendo, né? Durante aquele período de projeto, de vida útil de projeto, você é a pessoa mais indicada porque você acompanhou aquilo de fato do início ao fim, né? Então você é a pessoa melhor para dizer essa parte de custos, né? O que aconteceu, qual que é o melhor caminho a se seguir. Então, fica de dica aí para vocês, né? Que um serviço leva ao outro. Então, se você tem um cliente que tenha 5 obras no ano e você conseguir fidelizar esse cliente, se você for ver, né, 5 obras no ano, essas 3 frentes de serviço, você pode ter aí 15 possíveis contratos com apenas um cliente, gente. Então, olha só que baita oportunidade. Imagina você ter um cliente com 5 obras e ter 15 contratos nessas médias de preços que a gente acabou falando aqui, né? Que é o comercializado no mercado. Claro que vocês também têm que entender um pouco aí de, no caso, negociação, enfim, mas vamos deixar isso aqui para um outro vídeo. Mas só para vocês entenderem que vocês conseguem ir muito além do que vocês possam imaginar. Vocês conseguem ir muito além, né? Imagine 15 contratos aí fechando nesses valores de 6 a 15 mil. Então, exceto ali a parte, né, no caso de viabilidade, que você pode deixar como uma renda extra. Então, olha só a baita oportunidade aí para vocês. E aí, vocês podem me perguntar assim, Marielle, mas, no caso, por que nessa área acabam pagando acima da média, né? Por que paga-se esses valores que você falou, sendo que na engenharia civil a gente vê que muitos engenheiros não têm esses ganhos, né? Enfim. Então, gente, eu aqui falo para vocês, eu acho que são 2 principais motivos, né? Que seria aí a questão de lei de mercado e que seria a questão da importância que existe por trás de um serviço desse. Então, assim, a lei de mercado, gente, tudo que tem mais no mercado acaba valendo menos. E tudo que tem menos acaba se valendo mais. Então, isso é lei de mercado, não tem nem como discutir isso em qualquer área, qualquer área. Todo aquele profissional que é raro, ele acaba sendo mais caro. Ele tem ali, no caso, um valor, né, de fato, porque não tem profissional para competir, né? Não tem essa concorrência. Então, acaba se pagando mais alto, né? Contratos mais altos. Até mesmo salários, né? Isso porque a gente trata de CLT autônomo. Já áreas que possuem grande concorrência, que é o que tem mais ali massa, né? O pessoal acaba indo mais, acaba se diminuindo essa média de mercado. Por quê? Porque a concorrência é alta. Se um quer fazer naquele preço, tem outro que faz. Então, isso é lei de mercado, né? Então, por isso que acaba se pagando mais nessa área, porque realmente tem poucos profissionais. Até pergunto, né, quantos engenheiros civis de custos, de fato, você conhece? São poucos, falta mesmo, né, profissional. E aí, a outra questão é a questão da importância, né? Porque, pensa só, uma empresa que não tem um engenheiro civil de custos, uma pessoa adequada para lidar com esses dados, né, financeiros, que mexe ali com o bolso da empresa, acaba-se que essas empresas que não têm esses profissionais acabam se tendo prejuízo. Muitas empresas acabam pagando para trabalhar e nem sabe, né? Muitas empresas acabam fazendo umas negociações, acaba indo aí dinheiro pelo ralo. Então, assim, a importância de um engenheiro civil de custos é justamente para trazer um maior retorno financeiro para aquele cliente. Então, o cliente te vê como um investimento. Ele te vê como um investimento. Inclusive, eu vou até falar para vocês o que um dos meus clientes acabou me falando, né? Quando a gente foi fechar um trabalho, e era aí a parte de estudo preliminar de custos. E aí, quando eu apresentei, eu falei assim, olha, não sei se você já esperava por esse valor ou não, enfim, ele nem deixou eu terminar de falar. Ele falou assim, Marielle, eu não tenho nem o que questionar sobre o seu valor, porque eu vejo isso como um investimento para mim.
Eu vejo isso como um investimento, porque, na verdade, o teu resultado vai influenciar em todo o resto do processo dentro da empresa, que é essa parte de vendas, de retorno financeiro, né, dessas unidades habitacionais. Então, o teu preço nem precisa se questionar, porque realmente eu vejo como um investimento. Então, o cliente, ele te vê como um investimento, porque a informação que você vai trazer vai refletir nos demais processos dentro da empresa durante anos ali até executar a obra e ter o retorno financeiro adequado. Então, se vocês forem fazer o comparativo, né, de um valor de uma prestação de serviço dessa que a gente tem, o valor é muito baixo comparado com o investimento, por exemplo, de milhões que se faz aí em empreendimentos imobiliários. Então, vale a pena para o cliente gastar ali, por exemplo, 4 mil, 5 mil, 6 mil num estudo preliminar de custos? Vale a pena, gente, vale a pena, porque isso é um investimento. Na verdade, está tendo uma garantia ali, realmente prevenindo riscos, né, que possa ter futuramente de talvez ter achado que era um valor para construir e na verdade não era, né? Então isso acaba tendo muito no mercado, acaba tendo muito mesmo. Eu vejo que muitos profissionais, muitas empresas da construção civil acabam sofrendo muito com isso ainda, de ter prejuízo, de pagar para trabalhar e não saber aonde está o erro, gente? O erro está nessa parte de gestão de custos mesmo, né? Porque precisa ter um profissional adequado para isso, né? E aí vocês podem perguntar assim, Marielle, precisa de muito tempo para eu ter faturamentos, né? Nessa magnitude que você acabou mencionando? De fechar, por exemplo, estudo preliminar de 3.500, 4, 5, orçamento executivo de 7, 9, 10, 12, 15 mil. Vou falar para vocês, gente, né? Até mesmo parte de controle de custos, né? Durante a execução, 3.500, 4 mil, dependendo da região. Vou falar para vocês, gente, na verdade, a única coisa que vai definir o quanto tempo você vai levar para ter esses faturamentos é o desempenho que você vai ter em cima disso. Então, vai depender da dedicação aqui de cada um, né? Então, assim como tem pessoas que vão levar curto período de tempo, 3 meses, 5, 6 meses, tem pessoas que vão levar ali, devido à agenda, devido ao tempo disponível, o tempo ali de dedicação em cima, muitas vezes vai alcançar ali nos 8, 9, 10 meses, um ano, né, praticando. Então vai depender de quanto tempo que você vai estar exercendo e melhorando isso, porque na verdade essa melhoria vem da prática. Então quando você vai para o mercado, você vai praticando, você vai pegando o jeito da coisa, você vai aprendendo a negociar e aí você vai aumentando os seus faturamentos. Então isso é muito importante. Então se vocês me perguntarem, Marielle, eu vou ganhar 6 mil já logo de cara? Olha, depende da sua dedicação, né? Mas se não for 6 mil, né, provavelmente vai ser 4,5, 5, 6, aí depois tu fecha uma de 8, depois tu fecha uma de 10, tu vai ganhando experiência, tu vai ganhando expertise, né, no mercado dessa área. Então, eu falo para vocês que depende realmente do fato, né, da dedicação que vocês vão ter, né? Mas, se vocês não começarem ganhando com 6, vocês vão começar a ganhar muito próximo disso e vocês vão aumentando aos poucos. Então não pensem que já vão sair de cara ganhando 12 mil, que não é bem assim, né, a situação, mas vocês podem chegar lá num curto período de tempo muito menor que vocês possam imaginar, se vocês se dedicarem a isso. E eu não falo somente minha história, mas história de outras pessoas, de várias pessoas que eu acompanho, né, essas trajetórias que eu acabo ajudando, né, profissionais a terem ganhos de 6 a 15 mil nessa área. Então eu vejo que não é um caso exclusivo ou outro. Não, gente, na verdade, todos que acabam se dedicando acabam tendo resultado, tá? Então, assim, eu falo para vocês, né, qual que é o jeito certo? O jeito certo de vocês ingressarem nessa área e terem esses tipos, né, de faturamentos nessa magnitude é vocês, no caso, estarem se especializando, né, de fato, e não buscando muitas vezes informações na internet. Eu vejo que muitos profissionais não acabam investindo, por exemplo, em conhecimento e acabam indo para o lado do gratuito na internet.
E o que acontece é que na internet você sempre vai ver as informações mais desorganizadas. Você nunca vai encontrar um passo a passo exato com tudo que você precisa saber para você ter ali de fato o trabalho perfeito que é para ser executado. Então a internet acaba aqui criando pontos cegos, né? Alguns furos que muitas vezes quem não tem conhecimento não vê, né? Porque justamente não tem um conhecimento para fazer essa avaliação. Então cuidado com isso, né? Então o jeito certo é vocês estarem se especializando e investindo nisso, né? Então é um investimento que tem retorno. Então se você investe um determinado valor para se especializar nisso, né? Inclusive por isso que eu criei o MTCO, é um retorno que você vai ter. Então todas as pessoas aí que se dedicaram do MTCO, né, que correram atrás, foram atrás realmente de fato, tiveram o retorno daquele investimento que eles fizeram, né, de buscar e fazer investimento em conhecimento, acaba se pagando isso, né? Então, é uma dica que eu deixo aqui para vocês, né, porque é uma coisa que eu também busco muito investir em conhecimento, então, é um processo das pessoas que querem crescer, né? Inclusive, uma das minhas alunas falou assim, Marielle, não é só a questão de fazer o bolo, né? De ter a receita, as quantidades e tudo mais. Na verdade, quando a gente acaba se especializando nessa área, né, que ela falou dentro do MTCO, você acaba descobrindo ali a temperatura exata para deixar o bolo para colocar no forno. Eu falei, nossa, gente, é profundo o negócio então. Até brinquei, eu achei engraçado, porque é uma coisa que realmente a gente acaba trazendo no MTCO, que é nos mínimos detalhes mesmo, para você ter esse conhecimento, para que o mercado te veja como um valor de fato, que você sabe o que você está fazendo, que você tem conhecimento daquilo, né? Conforme eu falei, a importância desse serviço, de ser um serviço de qualidade, faz a diferença ali na hora de fazer o fechamento desses contratos e até mesmo dentro da empresa, né? Se vocês preferirem ir para esse lado mais CLT de trabalhar dentro de uma empresa. Então, isso, gente, faz a diferença, tá? Então, eu vou deixar aqui o passo a passo para vocês terem faturamentos de 6 a 15 mil e não é difícil nessa área. Então, gente, o primeiro passo é vocês buscarem conhecer mais sobre essa área para ver se vocês se identificam. Então, se vocês estão aqui, já é um ótimo passo, né? Porque é para vocês conhecerem e verem, olha, essa área me interessa. Então, buscar conhecer mais sobre essa área já é o primeiro passo, né? De você verificar se você se identifica ou não. Inclusive, até convido aqui para vocês me seguirem nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, né? Porque todo dia tem conteúdo dessa área, né? Que eu gosto de ensinar aí, gente, ó, essa área, faz assim, faz assado, esse é o melhor jeito, olha a oportunidade que tem. Então, eu libero conteúdo todos os dias, né? Para vocês conhecerem dessa área. Então, deixo aqui meu convite para vocês, né? O segundo passo, gente, se identificou, se especializa. Se especializa. E aí entra a questão de fazer o feijão com arroz bem feito, né? Então, não é fazer coisas fora da realidade e complexibilidade. Não, gente, é o feijão com arroz, né? Você tem um passo a passo, você faz aquilo bem feito, se especializa, né? Dentro desse passo a passo, do que precisa ser feito, e você fazendo isso bem feito, pronto. É aquilo, o conhecimento, claro que a gente sempre acaba agregando, mas o que faz a diferença, né, após você se identificar, é se especializar, sabendo fazer aí o feijão com arroz bem feito, tá? E o terceiro passo seria aí ir para cima do mercado. Gente, que depois que vocês conheceram da área, vocês se identificaram, e o terceiro passo que eu falei para vocês de ir para cima do mercado, não tem erro. Não tem erro. Então, assim, você mesmo sendo CLT ou sendo autônomo, você vai ter ganhos de 6 a 15 mil nessa área. Pode ter certeza. A única coisa que eu falo é ter essa dedicação e ir para cima do mercado de fato. Se você fizer isso, não tem erro. Então, esse é o passo a passo que eu deixo aqui para vocês, né? Vocês conhecerem mais sobre a área, vocês se especializarem a fundo, investir em conhecimento é poder, gente. Vocês vão ter um retorno, assim, muito maior, né? Quando a gente acaba investindo em algo de fato que vai te trazer um retorno, é um investimento. E aí, no caso, o terceiro é ir para cima do mercado
porque falta profissionais, conforme eu falei aqui para vocês, né? Quantos engenheiros civis de custos vocês conhecem, né? Então, fica aí a dica para vocês. E essa área, gente, é em curto período de tempo, né? Que vocês acabam tendo esses retornos se for comparar com outras áreas da engenharia, né? Que muitas vezes passa-se um ano, passa-se 2 anos, e você vai ver ali, no caso, a média, né, salarial ou de faturamento acaba-se meio que sendo assim muito pouco, né, esse aumento. Então, eu falo para vocês que essa área, com certeza, em curto período de tempo, vocês conseguem atingir esses faturamentos que eu expliquei aqui para vocês. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Quis explicar um pouquinho melhor sobre cada área, por que da importância, quais são os valores, o período de tempo que as pessoas levam para ter esses resultados. E espero que eu tenha, no caso, aberto aí, né, os olhos, né, de outras pessoas do ramo da engenharia civil, assim como o meu chefe abriu lá atrás, e eu sou grata eternamente a ele, né, até hoje, sempre você, porque é aí que mudou minha trajetória dentro da engenharia civil. E espero que este vídeo esteja contribuindo aí também para a trajetória de vocês. Inclusive, eu peço aqui para vocês, né, já deixarem o like de vocês, deixarem aí o feedback de vocês, né, e também não se esqueça de se inscrever em nossos canais, que conforme eu falei, tem todo dia conteúdo novo referente a essa área, né? Para você conhecer aí esse outro lado da engenharia. Certo, pessoal? Então é isso e vejo vocês numa próxima.